Paz seja convosco, amados irmãos. Boa noite. Que bom poder entrar ao recesso do seu lar neste momento. Você que começa a nos acompanhar pelas transmissões da rede social, YouTube e Facebook. Você quiser ir compartilhando com o seu amigo, com o seu irmão, com a sua irmã, aonde você está neste momento. Que você possa estar nos acompanhando pelo canal da igreja e também, neste momento, com a leitura da palavra no livro de Salmo 125. Vai estar aí para você. Você possa estar lendo com toda atenção a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quantos aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Quero que você, neste momento, vá fazendo o seu pedido de oração, vá, neste momento, colocando aí a sua razão, para que o pastor logo mais possa estar orando, e você possa estar orando conosco neste momento. Pai querido e amado, nessa abertura te agradecemos, pedimos a tua unção, pedimos o teu poder, o teu revestimento, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, porque o Senhor é formoso, Pai, e toda a honra, toda a glória e todo o louvor nós damos ao Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai, sabendo que o Senhor está aqui, e que o Senhor está aí também nessa casa, neste lar, e nesta família que está neste momento adorando ao Senhor conosco, e vai dizer assim conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor assim. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Diga mais uma vez: Senhor, formoso és, Senhor, formoso és, a tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Peça ao Senhor, acende a chama, ó Pai, acende a chama, ó Pai. Ele vai acender, aleluia. Que uma vez brilhou, por isso Ele vai limpar, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Diga mais uma vez: Senhor, formoso és, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, acende a chama, ó Pai. Ele vai acender. Que uma vez vem limpar, Senhor, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Ainda nessa fé, vamos receber o pastor Kojima, que vai estar trazendo a palavra de Deus ao meu, ao seu, ao nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Paz seja convosco. É com alegria que neste momento estamos aqui
para participar deste culto de quinta-feira, culto denominado de prosperidade e cura divina. Nós estamos aqui em nome de Jesus, agradecemos a Deus por podermos estar aqui e trazer essa transmissão pelos meios sociais. E você que está ligado nesta programação, que você possa estar prestando seu culto, adoração, louvor a Deus e possa receber as mais ricas bênçãos e graças que o Senhor tem preparado para cada um de vocês. Neste momento nós agradecemos a Deus por estar aqui. Estamos aqui junto com a pastora Ruth, está aqui o missionário Fabiano, está a irmã Suzana, está ali o Fausto, está o Zé Andrade também conosco, né? Que Deus abençoe vocês e abençoe os nossos ouvintes. E neste momento nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, a qual está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19, um texto bastante conhecido. Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu desânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E veio o anjo do Senhor, tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido é o teu caminho. Levantou, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela leitura da sua palavra, que o Senhor venha aplicar o meu coração e a cada coração aqui neste momento, porque nós estamos aqui diante da tua palavra, Pai. Nesta noite eu sei que é uma grande responsabilidade, porque nós estaremos falando da tua palavra, e nesta noite, Senhor, estarei com uma boca de Deus para transmitir a sua palavra. Então é de muita responsabilidade, eu sei, Senhor, porque falar, meu Deus, sendo boca de Deus, realmente é algo muito importante, Senhor da glória, e por isso que eu te agradeço e eu reverencio o Senhor nesse momento e peço já misericórdia, perdão ao Senhor, para que todos nós possamos, meu Deus, falar da sua palavra e possamos ouvir a sua palavra e ser abençoado. Quanto às forças contrárias infernais, eu ordeno que recue e saia em nome de Jesus, que o Senhor envia um anjo para cada lar agora, limpando, Senhor, a cada lar, a cada família ali, que haja limpeza completa, Senhor. Se há contenda, intriga, briga naquele lugar, Senhor, que o Senhor entre com providência agora, pois eu repreendo, porque o Senhor me dá esta autoridade, dizendo: em meu nome expulsarão os demônios. Então eu expulso todo e qualquer demônio que está trazendo confusão, intriga, briga, contendo dentro dessa casa, e eu ordeno pela autoridade que me concede a sua palavra, que saia dessa casa em nome de Jesus, e que os anjos possam fazer uma grande limpeza ali, ó Pai, para que haja harmonia, que haja paz, porque neste momento vai entrar a sua palavra dentro desta casa, deste lar, ó Pai. E eu te agradeço, Pai, porque a tua palavra é viva, é eficaz, é mais poderosa que de uma espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma, do espírito, junta e medula, e apto para discernir pensamento e intenção de coração, Pai. Que esta palavra possa entrar com poder e glória, Senhor, e que haja, meu Deus,
Deus, um mover do Teu Espírito Santo, Pai. Um mover extraordinário do Teu Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não operar, Senhor, em vão será a pregação da Tua palavra. Meu Deus, o Senhor sabe da minha vida, conhece a minha vida. Procurei estar santificado, Pai, buscando a santidade para trazer nesta noite a Tua palavra, Pai. Fala ao meu coração, a cada coração aqui presente. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Nós nesta noite queremos meditar sobre a palavra de Deus e ver na verdade os feitos que realmente Deus usa, na verdade, quem Ele quiser. Ele usa, e nós olhando para a história de Elias, nós vemos que ele não pertenceu a uma escola de profeta. Simplesmente Deus escolheu ele, levantou ele, mas nós vemos que esse homem tinha uma comunhão muito grande com Deus. Ele realmente tinha uma vida no altar de Deus. Ele, na verdade, se levantou ali, na verdade, ele vai e desafia o rei Acabe naquela época. Imagine, ele sai da sua casa e vai lá desafiar o rei Acabe. Quer dizer, entrou no palácio para desafiar lá o rei Acabe, dizendo para ele que não iria chover por 3 anos e 6 meses, né? Então nós vemos que aquele homem, na verdade, foi muito usado por Deus, e realmente foi usado por Deus porque realmente a vida dele estava no altar de Deus. A vida dele, a comunhão de Deus, ele com Deus era realmente extraordinário, porque tudo que ele ia fazer, ele disse: eu faço conforme aquilo que o Senhor mandou. Então ele não fazia aquilo que ele queria, mas fazia aquilo que conforme que Deus havia determinado e falado com ele. Então nós olhando nesta passagem, nós vemos ali que quando ele desafiou os 450 profetas de Baal, né? Diz a Bíblia que ele desafiou aqueles profetas de Baal, e naquele momento ele fez aquele desafio, convidou todo o povo, mandou que o rei Acabe fizesse a convocação, todos foram para aquele ajuntamento, e naquele momento ele disse: olha, então vamos fazer o seguinte, nós vamos ver qual que é o Deus verdadeiro, o Deus que vocês servem ou o Deus que eu sirvo. E na verdade foi interessante que ele fez esse desafio, né? Fez esse desafio, o povo estava tudo ali. Infelizmente o povo de Israel havia se distanciado de Deus, havia deixado os caminhos de Deus, e infelizmente veio de servir o Deus, na verdade, o Deus dos seus pais, dos seus avós, que Deus o havia tirado lá do Egito, da escravidão. Então com o passar do tempo, então eles começaram a servir a deuses estranhos, Deus de Baal, Deus de Balim, assim por diante, vários deuses ali que na verdade não são Deus, e começaram a servir, deixar os mandamentos de Deus, deixar os preceitos de Deus. E nós, como geração de Deus, nós precisamos então entender e compreender que nós devemos estar sempre meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo falar sobre Deus, para nós de repente não se distanciarmos, como aquele povo na verdade distanciou completamente de Deus, deixou Deus de lado e servia outros deuses. E Deus agora levanta Elias então para fazer com que o povo se levantasse, que o povo se despertasse, para que pudesse servir ao Deus verdadeiro. E aqui nesta noite também estou aqui para despertar a humanidade, despertar o Brasil, o povo, o Estado, para que busque o Deus verdadeiro, o Criador do céu, da terra e da sua plenitude. É esse mesmo Deus que Elias servia, é esse mesmo Deus que eu estou anunciando aqui nesta noite, que Ele é poderoso para fazer, mas fazer conforme a sua vontade. E eu creio que a vontade de Deus, eu tenho a certeza, porque a vontade de Deus é que nenhum se perca. Então Deus não quer que nenhum se perca, porque nós temos que entender e compreender que todos nós estamos aqui nesta terra, nós estamos aqui, e a Bíblia diz que somos peregrinos, nós somos forasteiros aqui sobre a terra, porque a qualquer momento da verdade nós vamos ser chamados, porque Deus é que soprou em nós o espírito de vida, e a hora que Ele quiser tomar para si o espírito de vida que Ele soprou, o que acontece? Acontece que Ele volta ao Pai, porque foi Ele que deu o espírito, e na verdade quando o espírito na verdade sai,
do corpo de uma pessoa, o que que acontece? Acontece a morte. A morte nada mais é que o espírito de vida saiu, porque Deus tomou o espírito que ele havia dado um dia, tomou para si. Hoje mesmo de manhã estava no culto também, fazendo um culto, um culto fúnebre hoje, que partiu uma irmã da igreja, né? É a irmã dela que congregava aqui, mas eu que cheguei a evangelizar ela um dia. Graças a Deus, ela tinha aceitado Jesus. Eu fui de manhã cedo fazer esse velório, de manhã cedo, fazer esse culto fúnebre ali. Eu estava dizendo ali que todos nós não estamos livres de nada. Você não está livre de nada. Eu não estou livre de nada. Por quê? Porque assim que nós estamos neste mundo, o meu corpo, o teu corpo, o nosso ser é a mesma coisa. Então não fica aí pensando que na verdade você não tá livre da Covid-19, que você não está livre disso, livre daquilo. Nós estamos sujeitos a tudo, de tristeza, de angústia, de morte, de repente de tantas coisas, mas o que nós temos que estar preparado é para quando chegar esse momento de nós partirmos. Onde você vai passar a tua eternidade? Onde nós vamos passar a eternidade? E nesta noite, eu estou aqui na verdade para falar sobre essa vida eterna, sobre essa salvação, sobre esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que usou o profeta Elias há muitos anos atrás. Nós vemos que aquele homem então faz esse desafio, dizendo: aquele que é Deus vai responder com fogo. E ajuntou todo o povo, ele fez o sacrifício. Diz a Bíblia que ele arrumou o altar naquele momento que estava estragado, não estava certo. E nesta noite o Senhor está convidando você também para consertar o teu altar. Coloca o teu altar em ordem. Se está com pecado, pede perdão para Jesus. Se está fazendo coisa errada, pede perdão para Jesus e diz: eu não vou fazer mais coisa errada. Se você é uma pessoa má, começa a dizer: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Porque o que Deus espera de cada um de nós é o quê? Que cada dia nós possamos melhorar. Possamos, na verdade, seguir uma vida segundo o padrão que Ele estabeleceu para cada um de nós. Então, com o caminhar, com o ouvir da palavra de Deus, a palavra vai nos lavando, o sangue de Jesus vai nos purificando, e de repente nós estamos uma vida no altar de Deus, uma vida segundo a vontade de Deus, como estava Elias. E diz a Bíblia que naquele momento ele faz, na verdade, reparte aquele bezerro e diz para os profetas de Baal: pode invocar o seu Deus até meio-dia, que depois de meio-dia eu vou fazer também a minha invocação a Deus. E diz a Bíblia que os profetas de Baal ali, o costume dele era se cortarem, o costume dele era gritar, pular, e pulava para que Deus respondesse com fogo, ou Deus deles respondesse com fogo. E diz a Bíblia que ficaram até o meio-dia gritando, nada acontecia, e o profeta Elias dizia: grita mais alto, talvez ele está dormindo, está viajando, ou talvez ele não está prestando atenção. Grita, pula. E eles gritavam, pulavam, se cortavam, né? E diz a palavra de Deus, quando deu meio-dia, parou, falou: agora vai ser a minha vez. Não houve resposta nenhuma. E como Elias tinha reparado o altar do Senhor que estava quebrado, ele colocou todas as coisas em ordem, colocou a lenha, colocou na verdade o holocausto naquele momento, e ele disse: Senhor, eu fiz tudo conforme o Senhor mandou. Eu fiz aqui, e mostra neste momento que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mostra para este povo. E diz a Bíblia que naquele momento havia escassez de água, e ainda ele mandou fazer uma vala em volta daquele altar, mandou encher de água aquela vala ali, e diz a Bíblia que aquele altar era feito de pedra. Ele coloca as madeiras, coloca o holocausto, e quando ele começa a glorificar a Deus, pedir a Deus que respondesse com fogo, e dizia: eu fiz tudo conforme o que o Senhor mandou. Como é tremendo quando nós fazemos conforme o Senhor mandou. E ele começou a invocar, e diz a Bíblia que de repente desceu fogo do céu,
consumiu aquele holocausto, consumiu aquelas pedras, lambeu a água ali de uma forma gloriosa, e todo o povo naquele momento se prostraram diante de Deus e começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Deus foi glorificado, foi louvado, o poder de Deus foi manifesto, porque eles na verdade provaram e viram que realmente o Deus de Elias era um Deus poderoso, maravilhoso. Então nesta noite Deus quer manifestar o seu poder em seu favor, para ver que você realmente se realmente você é de Deus, se realmente o Deus de Elias está aqui. Eu digo para você que está, ele continua sendo o mesmo que respondeu lá, porque diz Hebreus 13:8 que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, mas nesta noite, será que nós somos também como o coração de Elias? Nós temos que parar para pensar, será que o nosso coração é o coração de Elias? Aquele coração que cria, aquele coração que acreditava, aquele coração que fazia conforme a vontade de Deus, que fazia conforme o que Deus queria? Então nesta noite eu convido você a se posicionar como Elias posicionou naquele momento, como homem de Deus, como homem que ouvia a voz de Deus, que fazia conforme a palavra de Deus. E nos dias de hoje nós sabemos que a palavra de Deus diz, e Jesus mesmo disse: um novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então os milagres, as maravilhas não acontecem mais. Por quê? Porque infelizmente nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, porque de repente não amamos o próximo como a nós mesmos, porque tem muita gente que não se ama nem a si próprio. Como que vai amar o próximo? Você tem que se amar a você, você tem que ver que foi Deus que escolheu você, Deus que criou você, Deus que formou você, e jeito que você é o jeito que Deus formou você. Então você tem que glorificar a Deus pelo que você é, pelo que você está fazendo, para que tudo Deus seja glorificado e louvado. Então nós vemos então que naquele momento Deus responde com fogo, ele vence os 450 profetas de Baal, e diz a Bíblia que aconteceu mais que ele fala para Acabe: pode correr para casa, porque já fazia 3 anos, 6 meses que não chovia, que ele falou que não ia chover, e não choveu. E daí diz a Bíblia que depois desse holocausto ele diz: pode correr para casa, porque vai cair chuva, pode correr que vai chover. Veja aquela nuvem tamanho de uma mão, daqui a pouco vai virar uma chuva, porque não choveu e nem caiu o orvalho, porque nós sabemos que o orvalho cai todo dia, mas chuva é esporádico, né? E não choveu e nem caiu o orvalho, e de repente o Acabe teve que correr porque a chuva realmente veio. Então por quê? Porque tudo aquilo Deus estava mostrando para o povo que só Ele é Deus, só Ele é Deus. Então neste momento que nós estamos vivendo a situação atual, não somente do Paraná, não somente do Brasil, mas no mundo, é o momento de nós voltarmos para Deus, é o momento de nós clamarmos esse Deus de Elias, esse mesmo Deus de Abraão, desse mesmo Deus de Isaac, esse mesmo Deus de Jacó. É esse Deus que nós temos que clamar, é esse Jesus, Filho de Deus, que nós temos que clamar e buscar para que Ele venha responder. Depois dessa grande vitória, diz a palavra de Deus, que Ele havia derribado também os altares de Baal, que Ele derrubou tudo, quebrou tudo, e diz a Bíblia que na verdade então estava tranquilo, mas de repente Acabe, que foi um dos piores reis que reinou no tempo de Israel, naquele tempo, diz a palavra de Deus que ele na verdade tudo dependia da mulher dele, o que a mulher dele falava ele obedecia, e ele chegou ali e foi dedar para a mulher dele dizendo: olha Jezabel, o profeta Elias na verdade ele destruiu todos os altares, quebrou todos os bosques que tinha lá, e na verdade fez esse desafio. Então nós vemos, amados irmãos, que aquela mulher então, usada pelo diabo, usado pelo próprio inimigo, o que faz? Manda um mensageiro até Elias, e dizendo: você coloca tudo em ordem lá, faz tudo de novo lá, porque senão amanhã a esta hora, você vai ser também um daqueles mortos, porque ele havia matado todos os profetas de Baal. E diz a Bíblia que naquele momento Elias temeu na verdade, ele o que ele fez? Quis fugir,
deixou o seu moço ali em Berseba, e naquele momento ele foge em direção ao deserto. Então veja, Deus havia usado aquele homem de uma forma tremenda e extraordinária, e agora depois de uma grande vitória, o que acontece? Aquele homem na verdade fica com medo da ameaça de uma mulher que ameaçou dizendo que iria matá-lo. Assim também é nas nossas vidas, muitas vezes vêm os mensageiros de diabo trazendo o quê? Notícias terríveis para nós, notícias de desânimo, de tristeza, de derrota, de fracasso na nossa vida. Nós temos que diferenciar isso. Nós temos que ter o discernimento de espírito, cuidar com esses profetas do diabo, que vem na verdade desanimar a nossa vida, entristecer a nossa vida. E naquele momento Elias infelizmente entrou numa depressão profunda. Ele viu Deus fazer tantas coisas e agora ele foge em direção ao deserto. Diz a Bíblia que ele caminha ao deserto e de repente ele encontra um zimbro ali, ele deita ali debaixo daquele zimbro e fica ali pedindo a morte. E diz a Bíblia que naquele momento ele adormece naquele lugar. Começa a ficar naquele lugar desanimado, triste, assim como muitas pessoas também, pelo momento que nós estamos vivendo, na dificuldade que estamos encontrando, muitas pessoas estão também nesse mesmo desânimo, estão na mesma tristeza, de repente estão em casa, não querem sair mais, de repente não tem ânimo para orar, não tem ânimo para buscar, mas aproveita esse tempo e busque a presença de Deus, procura buscar esse Deus de Elias, e diz a Bíblia que naquele momento ele pediu a morte, daí ele dorme. De repente quando ele dorme, quando ele acorda, um anjo despertou e disse para ele: Elias, come e bebe. E diz a Bíblia que havia um pão ali, né? Um pão que havia sido cozido ali nas brasas e havia ali uma jarra de água. E aí ele toma essa água, come esse pão, mas assim mesmo ele continua dormindo, vai dormir de novo. E assim muitas pessoas também. Quantas vezes Deus dá o quê? Dá o pão, que é a palavra de Deus. Essa palavra que estou pregando é o pão que Deus está dando, que é a palavra de Deus. De repente Deus está dando água, que é o Espírito Santo que está aqui, que eu pedi que o Espírito Santo, pedi misericórdia e graça ao Senhor, que mande o Espírito Santo para encher aquela casa. Então muitas vezes pessoas estão alimentando do pão, bebendo da água, como você está comendo agora da palavra de Deus e bebendo do Espírito Santo neste momento, então você tem que se levantar. Você não pode ficar nessa situação. Saia desse desânimo, saia na verdade dessa depressão, levanta a cabeça e diz: eu sou vencedor em nome de Jesus. Porque aqueles que buscam a Deus, aqueles que clamam a Deus, pode ficar sossegado. O mundo pode ir como for, mas eu digo para você, o mundo pode estar como está, mas só que eu digo para você que louvado seja Deus, Deus não perdeu o controle disso. Tudo está no controle de Deus. E você que serve, você que busca e você que acredita, tenha certeza e a convicção que Deus não vai deixar faltar o pão, Deus não vai deixar faltar nada na tua casa, porque Ele é um Deus poderoso, maravilhoso. É um Deus que na verdade provou que pode fazer isso. Ele na verdade alimentou quantas pessoas Ele alimentou ali no deserto. Deserto não tem plantação, não tem como ter cultura naquele lugar. No deserto não tem nada, mas Deus na verdade fazia o quê? Dava todo dia o seu povo o quê? O maná para eles comer todo dia. No deserto também não tem água. No deserto só tem pedras, não tem água. E de repente Deus fazia brotar água da rocha para que eles viessem tomar. Nenhum deles morreram de fome, nenhum deles morreram de sede. Então eu digo com toda certeza e a convicção que esse Deus que eu sirvo, esse Deus que você serve, que você está ouvindo, Ele vai suprir a tua necessidade. Então não fica desesperado com o dia de amanhã, porque eu sempre digo, o dia de amanhã eu não preciso ficar preocupado, nem você precisa ficar preocupado, porque nós nem sabemos se o dia de amanhã vai chegar para nós, mas o que nós temos que fazer é viver um dia cada vez, um dia cada vez. Hoje nós temos que viver da melhor maneira, hoje nós temos que glorificar a Deus, hoje temos que exaltar no nome do Senhor, hoje temos que confiar no Senhor, temos que falar com Ele, pedir para Ele, porque Ele mesmo disse: vocês sendo maus, se o filho de vocês pedir pão, você não vai dar pedra. Se o filho de vocês pedir peixe, vocês não vão dar escorpião. Quanto mais o Pai Celestial vos dará bem aqueles que o procuram, aquele que busca. Então busque a Deus, não fique desesperado, não entre em depressão, não entre nesse momento terrível, como de repente Elias estava nessa situação terrível. Em si ele estava falando: eu fugi, agora ele dizia: agora eu prefiro morrer.
porque eu não sou melhor que meus pais. Todos eles morreram. E daí ele ainda disse, olha, todos eles morreram, só fiquei eu como profeta aqui, só eu que sirvo ao Senhor. Mas ele estava enganado. Deus ainda disse, ainda tem 7.000 lá que não curvaram a Baal e não se curvaram a deuses estranhos. Então muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas tem muitos irmãos, muitas irmãs que estão firmes na presença de Deus. Estão buscando a Deus, estão invocando o nome do Senhor. E daí o que Deus faz? Para melhorar a situação dele, Deus despertou ele, mandou comer mais uma vez, mandou beber mais uma vez. Então nesta noite você está ouvindo a palavra de Deus, de repente terça-feira, de repente sábado pela manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, aliás, vai ter mais pão, vai ter mais água. Então se alimenta disso que você vai ficar firme, porque essa é a palavra de esperança, de vida eterna. Essa esperança é a convicção que o Deus que nós servimos é esse Deus que formou o céu, a terra e a sua plenitude. Você pode olhar para esse céu tão grande, olhar para a lua que é grande, olhar para a estrela, olhar na verdade para o mar. Eu digo para você, quem fez todas essas coisas grandes foi o nosso grande Deus. Esse Deus que eu sirvo, esse Deus que Elias servia, esse Deus que os patriarcas serviam, esse Deus que os profetas diziam, e nesse Deus que nós temos que confiar verdadeiramente. E diz a palavra de Deus que ele come aquele pão e com a força, e Deus disse para ele ainda, a sua jornada ainda é longa. Você que está desanimado, sabe que ainda a sua jornada ainda é longa, mas levanta a cabeça, vamos em frente, vamos vencendo em nome de Jesus. Porque, na verdade, muitas pessoas, antes da pandemia, achavam que não tinha tempo. Ninguém tinha tempo. Mas só que Deus, pelo um único fato, de repente, Ele permitir que esse vírus viesse, todo mundo agora tem tempo. Todo mundo tem tempo. Então, na verdade, essa mentira que na verdade, todo mundo dava, eu não tenho tempo para buscar a Deus. Eu não tenho tempo para buscar ir para a casa de Deus. Agora nós vemos que nós fazemos o tempo sim. Basta nós administrarmos bem o nosso tempo e sobra tempo para nós buscarmos a Deus. Então tira o seu tempo também. Tira no seu tempo onde você está na tua casa, para esses momentos que a pregação da palavra de Deus aqui, que tem na terça, tem na quarta, tem na quinta, tem no sábado de manhã, tem no sábado à noite, tem domingo à noite. Tira esse tempo para comer um pouco desse pão e beber um pouco dessa água, para que você tenha vida. E diz a Bíblia, com a força daquele pão, com a força daquela água, ele caminha até o Horebe, o monte de Deus, e ali naquele momento, ele ainda assim não tomou jeito. Diz a Bíblia que ele entra naquela caverna. E quantas pessoas que estão me ouvindo neste momento, de repente já entrou nessa caverna, de repente estava no deserto, mas agora está na caverna, está ali naquela situação, e Deus chama ele para fora ali, e quando ele sai ali, ele vê um vento que quebrava tudo ali, passava ali, mas Deus não estava ali. Passou um terremoto ali, passou ali fogo, mas Deus não estava ali também. Então eu digo para você, Deus é mais poderoso do que qualquer terremoto, Deus é mais poderoso do que qualquer vendaval, Deus é mais poderoso que qualquer fogo. Mas depois de tudo isso, uma voz lhe disse, sai para fora, Elias. Aí ele vai com a sua capa e de repente fecha tudo e ele ouve uma voz mansa, uma voz suave. Era Deus dizendo, Elias, o que você faz aí? E nesta noite Deus está dizendo, o que você está fazendo aí? Nessa tristeza, nesse desânimo, nesse fracasso, pensando em morte, pensando em suicídio. Deus está perguntando para você, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Então se levanta, ouça a voz de Deus. E como ele não queria mesmo, aí Deus fala, olha, agora você volta pelo mesmo caminho. Então volta, você que estava desviado, volta para os caminhos de Deus. Você que estava desviado, volta para o caminho de Deus. E Deus diz lá, vai lá, unge os 6, que tem lá, unge na verdade a Eliseu como seu substituto. Então, amados irmãos, a sua caminhada ainda é longa, a sua jornada ainda é longa.
Então levante a tua cabeça, ouça a voz de Deus, mas não esqueça, sem comer pão, sem beber água, você não consegue sobreviver. E Deus tem dado, pela sua infinita misericórdia, que esta igreja, através das programações, dos meios sociais, tem trazido esta palavra. Cada pregador que aqui chega, cada boca de Deus que está aqui, ele traz uma palavra de ânimo, de coragem para você. Então, ouça a voz de Deus, se alimente desta palavra, beba do Espírito Santo e com certeza você vai continuar vencendo, caminhando em nome de Jesus. Não fique preocupado, porque todas as lutas, todas as tribulações, dificuldade, ela vem, mas ela passa. Toda tempestade, ela vem, mas ela passa. É por um momento de tempestade, tudo bem, mas ela vai passar. Mas desde que nós busquemos ao Deus que Elias servia verdadeiramente. Então vamos buscar, porque o Deus de Elias continua sendo o mesmo Deus que está presente. E só que basta nós mudarmos de atitude, não sermos mais qualquer um, mas ser verdadeiramente o Elias. Eu digo para você que Deus está à procura de vários Elias. Será que você pode ser o Elias? De ouvir a voz de Deus, de obedecer a Deus, de ter intimidade com Deus, orar com Ele, falar com Ele, ouvir a Ele, se alimentar dEle e ficar firme na presença de Deus? Será que você pode ouvir a voz de Deus como Elias ouvia? Toma cuidado, que o diabo também fala. E tem muitas pessoas sendo enganadas. O diabo está falando, está pensando que é Deus. Toma cuidado com isso. Por quê? Deus só vai falar, na verdade, pessoa que tiver dado tempo para Ele, que tem uma vida de santidade, uma vida sem pecado, uma vida, na verdade, segundo a vontade de Deus. Então toma cuidado que o diabo também assopra. O diabo também fala. Esse mesmo domingo passado mesmo, atendi uma pessoa aqui, e eu conversei com ele e tal, falei do plano da salvação, falei de tudo para ele. Ele falou, minha vida não vai para frente. Eu falei, só vai para frente se tiver Jesus na tua vida. Então procura servir a Deus, buscar a Deus. Foi na segunda, tudo bem. Quando foi terça-feira, o Espírito Santo diz, liga para ele. Eu liguei para esse jovem. E naquele momento ele falou, pastor, o Espírito Santo disse que eu vou morrer. Daí ele mandou uma mensagem, eu falei, liga para mim, tentei ligar para ele, não consegui. Daí ele me ligou para mim. Quando ele ligou para mim, eu falei, mas o que é isso? O que é isso? Me conta a história, como que é a história? Ele falou, não, há 6 anos atrás, esse mesma voz falou comigo. Falou comigo e disse, tua mãe vai morrer. E ele acreditou nisso. Daí a sua mãe foi indo, passando o tempo, de repente a mãe dele engravidou, e daí o Espírito disse, tua mãe vai morrer. E ele acreditou nisso. E o que aconteceu? A mãe dele realmente morreu. Agora ele ficou sem mãe, sem pai, sem ninguém. Eu falei, meu irmão, tudo aconteceu porque você acreditou e o diabo foi trabalhando até cumprir aquilo que ele havia falado. Eu falei, isso aí é a voz do diabo. Você não vai morrer, não. Ele disse, o Espírito Santo disse que eu vou morrer. Falei, irmão, para com isso. Morrer, eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer. Mas o tempo, a hora que vai morrer, só Deus sabe. Agora você fica acreditando nisso aí, vai se cumprir isso na tua vida, se você acreditar como você acreditou na tua, que o diabo disse para tua mãe. Falei, isso não é Espírito Santo nenhum, isso não é Espírito de Deus não, é Espírito do diabo. Eu repreendi em nome de Jesus e para a glória de Jesus, aquele momento aquele moço se aliviou. Então toma cuidado com vozes, porque de repente você pensa que é a voz de Deus, é a voz do diabo. Deus fala, mas o diabo também fala. Toma cuidado com isso. Por isso que a Bíblia diz que um dos dons espirituais que nós devemos ter é o dom de discernimento de espírito. Graças a Deus, Deus me deu essa graça de ter discernimento de espírito e a gente consegue discernir se é de Deus ou se é do diabo. Então toma cuidado que muitas pessoas acham que é Deus falando quando é o diabo assoprando.
Então toma cuidado com isso e vamos orar neste momento. Senhor da glória, obrigado por essa noite diante da tua presença, obrigado pela sua bendita palavra. Eu sei que a maior prosperidade e cura que o Senhor quer é curar as almas, Senhor. As pessoas venham para Jesus, aceita Jesus, receba Jesus e conserte as suas vidas diante do Senhor. Meu Deus, há milhares de pessoas que estão em sintonia neste momento com essa programação. Eu sei que neste momento o Senhor falou ao coração de cada um deles, para que eles voltem a Jesus, que volte a crer em Deus, crer no Senhor, para que possa alcançar a vida eterna e a salvação, e que possa ter ânimo e coragem para continuar essa caminhada, essa jornada, Pai, porque eu sei que esse momento é um momento de dificuldade, não somente para o Brasil, mas para o mundo inteiro, mas que todos voltem a Deus neste momento, pois eu creio que a tua volta já se aproxima. Eu creio que o Senhor está dando a última oportunidade para que todos possam te aceitar, te receber, possa consertar as suas vidas. Aquele que estava desviado, que possa voltar para os seus caminhos e seguir a Jesus. Toma conta de tudo e concede a vitória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, e você vai viver em nome de Jesus. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero fazer mais uma oração. O Espírito Santo está me conduzindo para fazer mais uma oração. Irmãos, quando é coisa de morte, essas coisas, olha na palavra de Deus. João 10:10 está escrito, Jesus disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer o quê? Vida e vida com abundância. Então toma cuidado, vocês também, que têm a sensibilidade do Espírito também, toma cuidado. Se você vê, de repente tem pessoas, quem tem visão e consegue chegar. Eu pelo menos também, Deus quando dá graça eu vejo o mundo espiritual. Muitas vezes vejo demônio, vou numa casa, de repente tem demônio lá, eu vou ficar falando na casa, aqui tem demônio, aqui tem isso, eu vou nada, eu simplesmente vou ficar enaltecendo o diabo, vou nada, eu falo em nome de Jesus, já vou orando, em nome de Jesus vai saindo daqui, Senhor coloca um anjo no lugar se for possível, e vou orando, de repente Deus mostra de repente as coisas que vai acontecer para as pessoas, de mal, mostra para mim também. O que eu faço? Eu vou exaltar o diabo dizendo, vai morrer, vai acontecer isso? Vou nada, porque eu pego, repreendo e expulso em nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder, e eu abençoo a casa e a casa sai abençoada. Então toma cuidado também com os mensageiros de Jezabel, toma cuidado, está cheio de mensageiro que vem trazer coisa, dizendo que é da parte de Deus, que nem aquele moço dizendo que era o Espírito Santo, imagina colocando o Espírito Santo nisso aí. O Espírito Santo não é desse jeito. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que levantou Jesus lá na sepultura. Esse mesmo Espírito Santo que está aqui. Eu gostaria que você colocasse a tua mão na cabeça. Diga: Senhor Jesus, em teu nome, Jesus, eu repreendo toda perturbação, todo mal que venha na minha cabeça, nos meus olhos, no meu ouvido, na minha boca. Eu ordeno, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, sai! Amém.
Então não aceita isso aí, não aceita essas coisas. Visão que você tem, coisa boa, você ora para acontecer. Visão que você olha que é mal, você ora para que não aconteça o mal, porque no nome de Jesus tem poder. Que Deus abençoe a vocês e vamos encerrar. E que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão, consolação do Santo Espírito permaneça sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.